Fala aí, torcedor do Palmeiras, pode comemorar. Ramon Souza é o novo reforço do Verdão, cerca de 15 milhões de euros aí. É o novo reforço do Palmeiras para essa temporada. Comenta aí o que você achou dessa contratação, galera. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. No meu ver, foi uma ótima contratação. É um ótimo meio-campista, apenas 25 anos de idade. Deixa aqui nos comentários abaixo a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora ver essas informações sobre o Verdão nesta segunda-feira. Bora pro vídeo, galera. Mas agora eu passo a bola para o Emanuel Araújo, que vai falar do Palmeiras, que já voltou dos Estados Unidos, né, Emanuel? Vai você aí. É isso mesmo, Jodar. Boa tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. O Palmeiras chegou no Brasil no sábado à noite, desembarcou no aeroporto de Guarulhos e lá já tinha um ônibus do clube esperando o elenco na pista. Por isso as imagens que a gente vai ver agora são da chegada aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Aliás, lugar onde o elenco vai voltar nessa quarta-feira a trabalhar, já visando a partida do próximo dia 16 contra o Mirassol em casa pelo Brasileirão. Isso porque o clássico dessa rodada no final de semana contra o Santos, ele ainda não tem uma data marcada e nos bastidores o Palmeiras corre para tentar jogar esse jogo um pouquinho mais adiante, né, para dar mais um tempo para os jogadores. A única certeza é de que um grande destaque da Copa do Mundo de Clubes, o Paulinho, esse não vai estar em nenhum desses jogos, nem do Santos, nem contra o Mirassol, isso porque o atleta vai operar mais uma vez a canela, segunda vez em um ano, e só deve retornar à equipe em 2026. Volto com você, Jodar. Legal, obrigado, Emanuel. Torcer aí para que seja uma boa recuperação essa do Paulinho. Trajano, e o Estevão? Qual o saldo no final? Última aparição dele no Palmeiras. O cara faz um golaço. Foi boa, ele fez um gol extraordinário. É. Aliás, havia uma expectativa enorme em relação à atuação dele. É. Como é que ele ia se comportar no jogo de despedida? Exatamente contra o time que o contratou. Né? Ficou um dos assuntos pré-jogo, né? E ele foi bem. Ele não foi bem durante o Mundial. É. Né? Mas nesse jogo até que eu achei que ele teve um bom comportamento. Pergunte para Ledinha, Danilo, ouça isto. Pergunte para Ledinha, você que a conhece tão bem há tanto tempo. Estou lá em cima, vendo o jogo do Palmeiras, o Estevão fez o gol, eu levanto, gol! Comemorou. E ela lá de baixo disse, gol do Chelsea? Eu falei, não, o Estevão empatou o jogo. É. Tá vendo? Porque, e olha, eu torci para que esse menino virasse o jogo. Porque ia ser assim, uma coroação. Já imaginou? Se ele elimina o Chelsea, quer dizer, Agora, matava essa coisa, esse cara não faz gol em jogo decisivo, e continuaria pelo menos mais um jogo no Palmeiras, né? Agora eu quero mudar o que eu falei no programa passado, que teve um amigo nosso aí que se manifestou dizendo que o número de secadores tinha aumentou no Magazine Luiza, sei lá o quê, né? E eu disse, não, eu acredito que os torcedores dos outros times estão torcendo. Foguete no gol do Chelsea. O que teve gente comemorando a eliminação do Palmeiras. Os secadores funcionaram e estavam escondidos até a hora que o Palmeiras caiu, aí comemoraram. Secadores mundial. Pra ser justo, tava todo mundo apavorado, quem não é palmeirense. E quando o Chelsea fez o gol, ufa. Eu achava que não, o meu termômetro, a fim de falar com um ou com o outro, não, vamos lá. Mas na hora que acabou... E tem a história que o Abel pode pedir música no Fantástico, né? Também, 3 vezes? É. Mauro, eu tava falando do Estevão, né? Fez um golaço e tal, mas teve uma questão fora de campo, que se estende não só ao Estevão, mas também ao Abel... E também um pouco aquela entrevista? Trabalho da imprensa. Ele foi perguntado, foi uma pergunta ali que foi feita por ele, pelo Facincani, inclusive. E ele meio que deu uma risadinha, meio riu com o Abel, os dois riram e ele devolveu a pergunta e tal. Você queria falar sobre isso, a gente conversou um pouco já. Eu acho que ele foi muito infeliz ali, foi muito mal, porque o repórter nem sabia que era o Facincani. O Facincani fez, então, uma pergunta que acho que muitos torcedores fizeram. Então, o que faltou? O que poderia ser feito a mais para que o Palmeiras saísse com a classificação? Eu acho que poderia ser feita muita coisa, né? Porque o time não jogou bem. Poderia ter jogado bem. De que maneira? E aí veio essa resposta dele, depois alguns risos ali junto com o técnico. Eu vi muitos torcedores do Palmeiras na rede social bem incomodados com isso, e acho que com razão, porque o torcedor ele estava ali magoado, chateado. A derrota acabou de acontecer. E por mais que o time tenha jogado mal, quando tá 1-1, o cara tem esperança, né, gente? O torcedor, o cara tá ali, pô,
Vai que a gente ganha nos pênaltis, acontece alguma coisa, vai que o Estevão tira o Coelho da cartola, aí o segundo, mais um, né? Aí o Coelho que ele tira uma resposta dessas. Agora, eu acho também, assim, ó, que fica até uma observação, que eu acho que o repórter indo para a coletiva já deveria ir preparado, qualquer um de nós. Se o cara devolver a pergunta com uma outra pergunta, amigo, eu estou aqui como entrevistador, eu pergunto, você está aqui como entrevistado, você responde. Se você não for capaz de responder a minha pergunta, ok, não responde. Mas eu não estou aqui para responder seus questionamentos, ao contrário, porque virou mania, virou moda isso aí. O Zubeldia fez isso, né, recentemente no São Paulo, outros técnicos gostam de fazer isso. E até jogador agora fazendo isso. Eu acho que não é por aí. E ele deveria ser até mais orientado nesse sentido. Estevão, você está ali para responder, não para fazer pergunta para o repórter. Aí tem torcedor que fala, não, mas tem que se estabelecer um debate. Não é debate aqui, ali não tem debate. Sabe por que não tem debate, amigo torcedor? Porque o microfone está com o repórter, aí ele faz a pergunta. Aí vai para o jogador, para o técnico, para o entrevistado. E logo depois que ele faz a pergunta, né, nesse caso o microfone ficou ainda com o Facincani porque não houve tempo ainda. Mas geralmente o que acontece? O microfone já vai para a mão de uma pessoa que fica ali entregando o microfone para quem é o próximo a perguntar, e você não tem réplica. Só quem tem a palavra é o entrevistado. Então não tem debate. Não é o ambiente do debate, de entrevista. Debate é debate, entrevista é entrevista. Galera, eu tenho que concordar com o Mauro César, viu? A fala do Estevão aí foi muito infeliz, né? Cara, custava apenas ter respondido aí. Teve uma pergunta parecida com essa para o Hendrick, pessoal, o ano passado, antes dele sair. E ele fez uma resposta muito boa. Já o Estevão foi infeliz aí, não precisava disso. Apesar que o Facincani também gosta de pegar no pé dele, mas ele tem que entender que a mídia é desse jeito, né, pessoal? Vamos continuar o vídeo. Ponto. E mesmo que quisessem fabricar um debate ali, como é que você debate com um cara com o microfone e o outro sem? Não tem sentido, não faz sentido nenhum. Então, acho que todos os colegas deveriam já ir para uma coletiva pensando assim, se me fizer uma pergunta como resposta, entre aspas, a meu questionamento, eu vou dizer, não, eu estou aqui não para responder, eu estou aqui para perguntar, quem está aqui para responder é você. Se você não é capaz de responder, o torcedor que te... Porque é o seguinte, quem está perguntando é o jornalista, porque o torcedor quer saber. E a pergunta do Facincani não era uma pergunta inadequada, era uma pergunta que fazia sentido no contexto. O que mais poderia ter sido feito? Ele poderia falar qualquer coisa. Aí é com ele a resposta. E os dois riram ali, se entreolhando e tudo. Foi um negócio muito constrangedor, achei muito mal, muito mal. Acho que o palmeirense que ficou chateado com isso tem todo motivo para ficar chateado, que foi num momento de profunda decepção. Porque o Fluminense avança. Se o Fluminense avança, gente, o Palmeirense pensa o quê? Cara, a gente vai avançar também. E se a gente bater de frente com o Fluminense, dá para ganhar. Se dá para ganhar, a gente pode estar na final. Se a gente está na final, tudo pode acontecer. Alimenta, por mais difícil que possa ser, alimenta uma esperança, que é uma esperança hoje tricolor. O que pensa o torcedor do Fluminense? Eu estou a um jogo. É contra o Chelsea. Palmeiras perdeu, mas o Flamengo venceu. Se o Flamengo venceu, eu também posso vencer. Se for o PSG na final, se o Botafogo vencer, eu também posso ganhar do PSG. Eu posso ser campeão do mundo. É isso. Então o Palmeirense vivia esse momento, né? Como dizem os argentinos, estava ilusionado, né? Esperançoso, acreditando muito que poderia acontecer aquilo que ele sonha há tanto tempo, tanto fala sobre isso, essa questão do Mundial. E de repente vem a derrota, numa falha de um goleiro histórico do clube, né? Um gol que teve uma bela dose de azar também, embora tenha jogado mal. Aí vem uma entrevista coletiva com risos, aquela pergunta que eu faço, tá rindo do quê? É que nem aquele cara que quando o time está perdendo, o telão focaliza, né? E o cara está dançando e rindo ali, está tomando um coco e o cara está rindo. Está rindo do quê, amigo? Só porque te focalizaram no telão? Isso é um negócio que eu nunca vou entender. Não entendi a risadinha da dupla ali. Não deu para entender. Um registro histórico que lembra o nosso saudoso Fernando Caetano, repórter que trabalhou muito tempo na ESPN, no Fox. Uma vez o Luxemburgo tentou devolver para ele também. Uma pergunta. Ele falou, eu não consegui imitar o Fernando Caetano. Tinha uma língua preta, ele falou, faz o seu que eu faço o meu, tá? Essa foi. Você lembra disso? Então é exatamente isso. Eu fiz isso com o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República. Eu fiz uma pergunta para ele, falou assim, o que você acha? Eu falei, presidente, desculpa, o senhor é o entrevistado, não eu. É óbvio. Sim. Eu não acho nada. Eu estou perguntando. Eu estou perguntando por isso também. E a minha opinião não tem a menor importância. Isso não caiu muito bem, ô Danilo, pelo menos pelo que eu vi aí em redes sociais. Eu não sei se teve alguma coisa a mais, mas teve muito palmeirense reclamando. Pô, os caras estão rindo aí que o time caiu fora.
Foi ruim. O problema de rede social é que eu acho que no final a risada do Estevão, esse jeito que ele reagiu, é justamente uma reação acumulada depois do que acontece com ele nas redes sociais. O Estevão teve que fechar o Instagram esses tempos. Não vou me lembrar por qual episódio. Foi quando ele disse que estava com dificuldade de se concentrar no Palmeiras porque já tinha fechado com o Chelsea. Eu mesmo disse que a partir do momento que o jogador admite, o técnico deveria repensar se ele deve continuar no time, se isso está atrapalhando o desempenho do time, mas é algo absolutamente compreensível para um moleque de 18 anos que tem todas as dificuldades que a gente já sabe da carreira e tudo mais. Então, a rede social, eu acho que ela potencializa esse tipo de reação, esse tipo de ódio, e um garoto de 18 anos, ele não tem um preparo perfeito para lidar com tudo isso, embora ele tenha que se preparar para tudo isso o mais rápido possível, né? Vai ganhar milhões, a vida dele vai ser essa o tempo inteiro, mas como eu sempre gosto de ponderar, quando chega esse momento é sempre difícil para reagir. E aí eu vi uma outra explicação também, eu vou pedir perdão, porque eu acho que é do Bruno Formiga, mas eu não tenho certeza, nas redes sociais, falando sobre a reação de cada um e que muitas vezes o cara que está nervoso, tímido e acuado, ele reage rindo. Então, eu não consigo entrar na onda das redes sociais. Eu respeito a opinião de cada um aqui. Se cada um não gostou, não tem problema nenhum. Agora, esse barulho de rede social eu não entro. E eu acho que no final foi algo assim. Eu não gostei da postura de devolver a pergunta também, até porque a gente não tem o microfone para poder retrucar. Então, nesse ponto eu concordo. Mas a risada eu não vejo como uma questão de desrespeito necessariamente, Tirone. No olho do furacão aí, de parte da torcida, tá sobre maior culpado, menor culpado, tá o Abel Ferreira. Muita gente falando que ele tá devendo, porque agora ele tem um time bom, contratou os jogadores que ele quis e tudo mais, e que o time não tá rendendo. E aí isso vai além do Mundial. No Mundial acham que foi muito mal, ou que não foi bem, e também nas competições locais aqui, tirando a Libertadores, que o Palmeiras foi muito bem. Eu acho que a gente tem que deixar assim claro que criticar um técnico não significa pedir sua demissão, muito pelo contrário. Como elogiar não significa deem um aumento para ele, né? Aumentem o contrato, é só um elogio. Se vai aumentar o salário, se vai esticar o contrato, se vai demitir, é decisão do dirigente. Acho que nem cabe a jornalista ficar falando demite o contrato, né? A gente faz uma análise e dá opinião. O trabalho dele é ruim nesse momento. É ruim nesse momento. E acho que qualquer técnico pode ser criticado, sim. Se fosse assim, o Muricy treinaria o São Paulo até hoje, né? Porque ele foi tricampeão brasileiro. Ganhou de forma consecutiva. E o São Paulo depois abriu mão dele em 2009 porque o time ia mal na Libertadores. Foi eliminado pelo Cruzeiro, aquela coisa toda. E foi embora o Muricy. Foi ganhar títulos, inclusive, em outros clubes. No caso, no Fluminense e no Santos. Títulos importantes. Então, o trabalho dele hoje é ruim. Deixa a desejar. O Palmeiras é um time que cria muito pouco. É uma dificuldade crônica para fazer os gols. Os jogadores têm sua parcela de responsabilidade? Tem. Mas o técnico também tem. Ou ele só ganha glórias quando vai tudo bem. Quando vai vencendo, nossa, tem plano, tem isso, tem aquilo, maravilhoso, sensacional, maior da história, intocável, não pode mexer, não pode falar. Aí quando vai mal, ele não tem nenhuma responsabilidade. Como é que funciona isso? É óbvio que tem. O Palmeiras foi um time mais arrojado contra o Botafogo. Hoje eu tenho uma dúvida real. Não sei qual é a resposta. O Palmeiras foi arrojado porque ele foi arrojado, ou o Palmeiras foi arrojado porque o Botafogo foi covardado. Jogou de forma covardada. O Botafogo recuou para jogar como se fosse contra o PSG. Custou o emprego do Renato Paiva, que eu acho até um exagero, mas acho também que as críticas do Renato Paiva, não que ele tivesse que ser mandado embora por isso, elas foram pertinentes, inclusive eu as fiz. Mas o Palmeiras contra o Chelsea ele é melhor que o Palmeiras. Mas o Chelsea é um time que dá para enfrentar de uma forma um pouco mais franca. Você vai se expor um pouco mais, você vai ameaçar um pouco mais também. Primeiro tempo, o Palmeiras só se defendeu, tomou um gol, continuou marcando no seu campo. Segundo tempo, o Estevão tirou um coelho da cartola. O Palmeiras melhorou um pouco, mas não tinha criado tantas oportunidades. Aí o Estevão faz um gol incrível. Aliás, ele foi o único dos palmeirenses em campo que saiu-se bem naquela noite, porque ele deixou para o técnico, seu novo técnico, agora é o Maresca, e os seus colegas de time, uma clara impressão de que ele é um jogador especial e que ele pode agregar à equipe do Chelsea, a qual ele vai se integrar agora nas próximas semanas. Então, o Palmeiras empata o jogo. Eu pensei, na hora, sinceramente, falei, vai fazer igual o Flamengo fez contra o próprio Chelsea. Bruno Henrique entra, empata o jogo, o Flamengo pressiona, vira e depois amplia. Não,
O Palmeiras não fez isso, mas voltou a marcar no seu campo. Gente, o Chelsea rondou a área do Palmeiras muito tempo. Circulação de bola perto da área, o tempo, uma hora acontece, por virtude de um jogador, por falha de um goleiro, que já tinha feito defesas e fez mais uma difícil depois, que a bola ainda bateu na trave. O Chelsea teve 2 claras chances de gol nos instantes finais e o Palmeiras nenhuma, nem aquele último suspiro, aquela pressão, quando joga no Allianz. A torcida do Palmeiras estava lá, do lado para onde atacava o time. O Palmeiras fez um mau campeonato, uma má competição. A exceção foi realmente o Porto em alguns momentos, mas não fez o gol, e contra o Botafogo foi superior, foi um alento para o torcedor, criou uma expectativa positiva. E hoje eu tenho essa dúvida, se foi realmente o Palmeiras o protagonista ou se o Botafogo falou, vem, fica com você, eu vou ficar aqui me defendendo, e o Palmeiras aí foi para cima. E mesmo assim, gente, com todo o poderio ofensivo, ótimos jogadores e tudo mais, só fez o gol no 100º minuto de bola rolando, na prorrogação. Demorou uma eternidade, 18 finalizações, né? O que é um problema que a gente critica de outros times também, quando cria e não faz o gol. Isso também é responsabilidade dos jogadores, mas o técnico monta a estrutura. O que o Danilo falou do Vitor Roque, eu concordo. O Vitor Roque até agora não disse o que foi fazer no Palmeiras. Mas ele não vai resolver tudo sozinho. Ele não vai pegar a bola no meio campo para arrancar até dentro do gol. E de fato ele fica muito sacrificado. Isso é um fato. O Robson Cruzoé ali, é isolado, está perdido ali no meio. Aí é muito difícil. Quase impossível. Vai fazer o quê? Vamos circunstancialmente para fazer o gol. Mas a chance é pequena para o rapaz. E ele carrega aquela etiqueta de preço aqui presa aqui no ombro aqui de 25 milhões de euros. Ele corre carregando esse saco de dinheiro com ele. A expectativa é que ele resolva. Mas o time não ajuda. Não ajuda porque a estratégia do time não tem ousadia. O Palmeiras não ousa. O Palmeiras mudou o patamar do seu elenco. Então, Felipe Anderson não joga bem, o Veiga não joga bem. Será que a culpa é só dos jogadores? Porque, gente, uma coisa é o seguinte, o jogador vai mal num time que funciona. O técnico montou uma boa equipe, as coisas estão funcionando e aquele cara está marchando no ritmo diferente dos demais. Ok, uma crítica pontual. Mas quando as coisas no time não vão bem, até que ponto a culpa da estratégia, da forma de treinar, da forma de trabalhar, da forma de colocar em campo? E pode-se sim criticar a comissão técnica do Palmeiras. Não é preciso pedir licença, não é preciso pedir desculpa, não é preciso falar mais nada. Galera, e pra quem duvidava, o Palmeiras fechou a contratação do Ramon Souza, finalmente, né, cara, depois de uma novela imensa aí, muitos dias, né, especulando, será que o Ramon Souza vem? Eu trouxe aqui no canal muitos vídeos, né, sobre ele, finalmente agora o homem veio. O Palmeiras voltou aí para fechar o reforço ao ataque e tem decisões a tomar aí após a saída da Copa do Mundo de Clubes, né? O Palmeiras fez uma boa passagem lá, conseguiu aí vencer o Porto não, o Al-Ahly, conseguiu fazer um bom jogo contra o Chelsea, contra o Inter Miami. Então foi uma boa Copa do Palmeiras e agora fechou essa contratação, né? O Verdão aí fechou com o Ramon Souza. O clube, aqui fala que o clube está em negociação, né? Mas ele já fechou já pelo valor aí de 70 milhões de reais. 11 milhões de euros aí pelo jogador de 25 anos de idade. Cara, eu achei um bom reforço, joga muita bola ele. Eu vi uns lances dele lá no Nottingham Forest e o moleque joga bola, hein? Tenho certeza que ele vai ser titular aqui no Verdão. Galera, comenta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa contratação aí do Ramon Souza. Será que ele vai fazer história aqui no Verdão? Será que vai dar certo, hein? Eu acho que é um jogador que no começo pode até não se adaptar ali rápido, até porque ele é paraguaio, nunca jogou no Brasil, jogou pouco tempo aqui no futebol sul-americano, foi para a Europa, né? Então vamos ver aí, eu acredito que ele vai jogar muito bem e tem tudo aí para ser um jogador de destaque nessa equipe do Abel Ferreira. Galera, comenta aqui sua opinião, você aprova essa contratação, o que você tá achando? Acho que vai ser um bom jogador? E também comenta qual a sua expectativa para a volta do Palmeiras no Brasileiro. Vai ter jogo contra o Santos, já vamos voltar aí com o clássico, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Será que o Verdão ganha do Santos? Tomara que sim, porque o Palmeiras está ali em cima, né, disputando ali as primeiras colocações na tabela. Galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e até o próximo vídeo, galera.